Olá pessoal, daremos início agora à nossa aula 4 do mini curso de licitações. A aula 4, pessoal, tem como tema o edital da licitação e os seus anexos. Nós seguiremos a aula 4 através do seguinte sumário. Primeiramente, vamos abordar o que é o edital. Falaremos posteriormente da publicação do edital, falaremos ainda dos anexos ao edital, falaremos sobre o termo de referência e o projeto básico, a minuta do contrato e, por fim, traremos uma aplicação. Inicialmente, o que é o edital? Pessoal, o edital da licitação, ele também pode ser denominado, como vocês podem observar aqui em destaque, como instrumento convocatório. Isso nós acompanhamos já na aula em que falamos sobre os princípios aplicáveis às licitações, conhecendo o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, vinculação ao edital. Podemos dizer que o edital da licitação é um documento que contém todas as regras que irão nortear o andamento da licitação pública. Vale mencionar, pessoal, que em decorrência do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a administração pública quanto os particulares estão abaixo do edital, estão vinculados a todas as cláusulas do edital da licitação. Tendo isso em mente, é de extrema importância que os particulares que pretendem participar de determinada licitação leiam e conheçam o edital da licitação, bem como criem familiaridade com o edital de licitação. É muito comum um leigo que nunca participou de licitação, ao se deparar com um edital de licitação com mais de 50 páginas, assustar com o volume do documento. Contudo, para nós que já atuamos nas licitações públicas e para os servidores públicos, este documento não é mais um bicho de 7 cabeças, porque a tendência é que você se familiarize com o edital das licitações. E é bem verdade, pessoal, que hoje em dia muitos órgãos públicos utilizam modelos padronizados de editais. Ou seja, existem muitas cláusulas dentro do edital que elas são cláusulas repetitivas. Contudo, existem outras peculiaridades do edital de licitação que são modificados de licitação para licitação e merecem uma atenção especial. Conforme mencionado então nessa introdução da aula, falamos o que é o edital e falamos da sua importância para a licitação pública, lembrando aos servidores que um edital bem feito irá culminar em uma licitação bem feita e, em contrapartida, um edital que seja mal feito irá culminar em uma licitação má sucedida, iniciando até mesmo pela impugnação ao edital. Se o particular ou até mesmo qualquer cidadão, ao se deparar com o edital da licitação, tomar conhecimento deste edital de licitação, verificar alguma inconsistência, ele tem o direito legal de impugnar esse edital para que a administração pública corrija o que está errado, corrija os vícios. Sabemos que para servidores públicos, uma impugnação ao edital gera transtorno, primeiro porque vai ter que ler essa impugnação ao edital, respondê-la e, se for o caso, alterar o edital e republicar o edital, reabrindo o prazo mínimo de publicidade. Impugnação ao edital será um tema que iremos abordar na próxima aula. Continuando, pessoal, falando sobre a publicação ao edital, vale mencionar que também estudamos nas aulas dos princípios aplicáveis às licitações públicas o princípio da publicidade. Então, a licitação pública ela é de fato pública e deve ser dada ampla publicidade para o processo licitatório assim que ele chega na fase externa, que é o momento em que a administração pública dá conhecimento à sociedade de que pretende contratar determinado objeto através da licitação. O artigo 21, pessoal, da Lei 8666 de 93 e o artigo 4º, inciso 5º, da Lei 10.000
520 de 2002 trazem os prazos mínimos de publicidade entre a publicação do edital e o dia marcado para a licitação. Então nós temos aqui a concorrência, em que o prazo é de 30 dias corridos entre o momento da publicação do aviso da licitação e o dia de fato que acontecerá a concorrência. Temos a tomada de preços com o mínimo de publicidade de 15 dias. Temos o convite com um mínimo de publicidade de 5 dias úteis e o pregão, que é uma modalidade amplamente utilizada hoje em dia, com 8 dias úteis, com 8 dias úteis como prazo mínimo de publicidade. Então, como nós já estudamos aqui no nosso curso, vocês podem observar que a concorrência ela tem um prazo maior, um prazo mínimo maior entre a data da publicação e a data da licitação. Isso é até em decorrência de ser uma licitação utilizada para contratações de grande vulto. A tomada de preços para contratações de valores intermediários também reflete no seu prazo mínimo de publicidade, e o convite, de igual forma, por ser uma licitação de valores menores, também possui um prazo menor de publicidade. E temos aqui o pregão. É importante que vocês também observem, e eu fiz questão de destacar, que os prazos de concorrência e tomada de preços são contados em dias corridos, tá? Então, sábado, domingo e feriado é contado no prazo de tomada de preço e concorrências, coisa que não acontece no convite. Dias de sábado e domingo e feriados não fazem parte da contagem dos dias de prazo mínimo de publicidade do convite e do pregão. Pessoal, eu quero aqui dar um exemplo. Já vi casos de empresas que iriam participar de licitações em outros municípios, e o que aconteceu? No município da licitante era feriado durante esse prazo mínimo de publicidade, e no município da licitação não era feriado. Então vocês podem observar que tem aí um dia de diferença nesse prazo mínimo de contagem. E esse licitante me procurou alegando que haveria um erro no prazo mínimo de publicidade e que isso teria quebrado o princípio da publicidade. E aí nós só conseguimos constatar isso quando olhamos que ele alegava ser feriado em determinado dia, contudo ele não se atentou que a licitação era realizada por um órgão municipal e que aquele feriado que ele estava levando em consideração era um feriado municipal. Então muito cuidado com essas questões de feriado, principalmente, pessoal, em prazos recursais, porque isso pode fazer com que você perca o direito de entrar com recurso. Então muito cuidado na contagem de prazos e atenção para feriados municipais ou estaduais de acordo com o órgão que está realizando a licitação. Vamos lá, pessoal, falar agora da republicação do edital. Então nós falamos no slide anterior que a lei estabelece um prazo mínimo de publicidade e que também, em virtude do princípio da publicidade, as licitações devem ser publicadas para que os interessados tomem ciência e possam ir disputar o objeto da licitação. Quando é que vai acontecer a necessidade desse edital de licitação ser republicado? Tá? Então, o artigo 21, parágrafo 4º da Lei 8666 de 93, a conhecida Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, diz o seguinte, e eu peço licença aos senhores para ler o dispositivo legal. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. Então, qualquer modificação exige divulgação e abrindo o prazo novamente. Então, se uma concorrência tiver alguma modificação, ela terá que ser republicada nos mesmos meios que ela foi anteriormente e reaberto o prazo de 30 dias.
Agora veja aqui em vermelho que o dispositivo ele traz uma exceção, tá? Então, exceto quando inquestionavelmente, então veja a força do inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Então, qualquer alteração que o edital sofra que interfira diretamente na formulação das propostas da empresa, ou até mesmo indiretamente. Por que o indiretamente também é válido? Porque o dispositivo legal traz inquestionavelmente. Tá? Então, só se realmente essa alteração não interferir em absolutamente nada da formulação da proposta. O que nós vemos normalmente são órgãos públicos que fazem alterações no edital e essas alterações implicam sim na formulação da proposta da empresa. Suponhamos que seja alterado a data de prazo de entrega de determinado serviço. O edital estava prevendo 50 dias e reduziu para 30 dias. É óbvio que essa redução ela vai interferir nos custos que a empresa vai ter para colocar na proposta. Então, diante de uma situação dessa, o servidor público ele não pode simplesmente publicar uma errata no edital, corrigindo e deixar a publicação seguir normalmente com a data já marcada. Ele deve, de acordo com o dispositivo legal, publicar novamente o edital com a alteração, reabrindo o prazo mínimo de publicidade de acordo com o que vimos anteriormente. Então, particulares e servidores, muita atenção com as alterações que são feitas no edital. Se de fato, de alguma maneira, implicar tiver alguma relação com a elaboração da proposta, deve ser republicado o edital da licitação e reaberto o prazo mínimo de publicidade em conformidade com a modalidade licitatória. Vamos falar então, pessoal, dos anexos ao edital, outros documentos que vêm apensados ao edital da licitação. Vamos lá, termo de referência ou projeto básico, nós temos o modelo de planilha ou de proposta, temos também valores de referência nas modalidades licitatórias da Lei 8666 de 93, a lei impõe que o orçamento, a pesquisa de preço que gerou o valor estimado da contratação, faça parte do edital da licitação, coisa que a lei do pregão já não traz essa obrigatoriedade. Então, é muito normal ver na licitação do pregão o valor de referência sendo ocultado pela administração pública, porque trata de um ato discricionário do servidor. Ele escolhe se vai dar publicidade no edital desse valor de referência ou não. Declarações diversas, minuta do contrato, minuta da ata de registro de preços. A minuta da ata, ela somente vai ser um anexo ao edital no caso de licitações processadas através do SRP, Sistema de Registro de Preços, que também já falamos em aula. Um adendo aos senhores, o SRP só pode ser processado através de uma concorrência ou de um pregão. Pessoal, ainda falando sobre estes documentos. Um documento de extrema importância é o termo de referência ou o projeto básico. Tá? O termo de referência é normalmente utilizado nas modalidades do pregão e o projeto básico normalmente utilizado para execução de serviços de alta complexidade, principalmente serviços de TI e obras e serviços de engenharia. Termo de referência ou projeto básico, teoricamente, se tratam de um anexo bem similar nas licitações. Tá? Eles vão trazer ali a descrição do objeto e informações de extrema importância que eu vou demonstrar para os senhores logo a seguir. Esse modelo de planilha e proposta. Tá? Então, a planilha de custos ela vai ser elaborada quando você está disputando uma licitação que é de serviço. Então, nessa planilha de custos, você vai detalhar tudo que está sendo utilizado para a execução do serviço. A mão de obra, o material, a limpeza do local. Então, tudo isso é muito bem detalhado em valores unitários e aí, nessa planilha de custos, a empresa chega num valor
total, que é o valor que ela vai utilizar para disputar a licitação e ganhar ou não. E temos também a proposta. Quando o objeto da licitação é um material, um produto, a proposta ela é mais simples porque vai conter a descrição do produto, marca, quantidade, valor unitário e valor total, certo? Lembrando aos senhores, procurem sempre utilizar a planilha e a proposta que está anexo ao edital. Tá? Então, o que a empresa faz? Pega aquele anexo ao edital, cola num papel timbrado da empresa e faz uso da tabela exatamente como está o edital para evitar transtornos. Doutor Carlos, é obrigatório que o modelo esteja idêntico ao do edital? Não, não é obrigatório. É obrigatório que tenha todas as informações necessárias no conteúdo da sua planilha e da proposta para que a administração pública verifique os custos e se a proposta está ok. É motivo de desclassificação se você entregar uma proposta diferente, uma planilha diferente? Não é, desde que ela tenha as informações essenciais e que o edital está pedindo para a sua proposta e para a sua planilha, certo? Então é ilegal se um servidor te desclassificar porque a sua planilha está com uma coluna diferente ou com um nome diferente na coluna, mas que quer dizer a mesma coisa. Porque, como nós vimos, o objetivo da licitação não é ficar encontrando erros em documento. Não é o objetivo da licitação, não é ficar desclassificando o fornecedor, embora isso seja possível. O objetivo é a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Então, não podemos perder de vista este objetivo maior das licitações. Pessoal, já falei sobre os valores de referência. No caso das modalidades da 8666 de 93, tem que vir anexo ao edital porque a lei assim o exige. No caso do pregão, a lei não exige e fica discricionário para o servidor divulgar ou não esses valores estimados. Minuta do contrato. Minuta quer dizer rascunho do contrato. Então, os senhores já podem, de antemão, tomar ciência do contrato administrativo que será firmado. Lembrando que existem hipóteses em que a lei permite que o contrato administrativo seja substituído por um documento compatível. Nós também falaremos disso mais adiante. E por fim tem a minuta da ata de registro de preços, que somente será anexo ao edital de uma licitação processada através do sistema de registro de preços. Então vamos lá, termo de referência e projeto básico, informações importantes. Nós temos então de informações importantes a descrição do produto ou do serviço licitado. E a descrição do objeto da licitação, pessoal, é sempre um ponto crítico. É sempre um ponto crítico. Por exemplo, a administração pública não pode exigir uma marca específica do objeto, salvo se houver uma justificativa técnica plausível que venha prestigiar o princípio da padronização. Um exemplo em que a administração pública poderia estabelecer uma marca para o objeto da licitação. Suponhamos que a guarda municipal de algum município ela precise comprar walkie-talkies para aumentar a rede de comunicação. Só que a marca que já está em operação na guarda só se comunica com walkie-talkies da mesma marca. Então, diante deste caso e dessa peculiaridade, nós temos uma justificativa técnica plausível para que seja aberta uma licitação e compre walkie-talkies da marca X, porque os que estão em operação são da marca X e somente irão conversar entre si. O mesmo, pessoal, pode ser aplicado para softwares de prateleira, que são estes softwares comercializados, como por exemplo o Windows. Se você tem uma repartição pública, um órgão público, em que 80% dos computadores têm Windows e 20% precisa ser instalado. Nós bem sabemos que se instalar o Linux, por exemplo, nos 20%, não haverá uma comunicação e isso vai prejudicar a atividade do órgão. Diante deste fato,
em prestígio ao princípio da padronização, a administração pública deverá pedir a marca Windows para o software em virtude da comunicação dentro do órgão público. Então são exemplos, mas a regra pessoal é que a administração pública não pode estabelecer marca. E sempre que ela trouxer na descrição do objeto uma marca estabelecida, ela deve trazer os dizeres ou similar ou equivalente para que não amarre esse produto a uma marca. Um outro exemplo que era muito utilizado antigamente é que a caneta Bic ela possui um furo de respiro. Então foi lançado o entendimento de que não poderia estabelecer marca nas licitações e os servidores públicos, alguns deles, malandramente, querendo comprar caneta Bic, descrevia a caneta esferográfica azul com um furo de respiro e só tinha a Bic com esse furo de respiro no mercado. Resultado, eles não estabeleciam a marca explicitamente, mas implicitamente na descrição direcionava a licitação para uma marca. E lembrando aos senhores que fazer uma descrição que restringe a competitividade pelo objeto da licitação é algo ilegal. Então, se você é servidor, faça sim uma descrição muito bem detalhada, porque nós já ensinamos que o julgamento objetivo deve estar presente dentro da descrição do objeto. Contudo, uma descrição extremamente detalhada vai restringir a competitividade e direcionar essa licitação para determinada empresa ou determinada marca. E uma observação importante: esse é um dos grandes pontos em que servidores mal intencionados direcionam licitações a empresas e a determinadas marcas. Então, muita atenção. Verificou isso no edital. Se você é servidor, corrige a descrição. Se você é um particular, impugnação ao edital, que eu ensinarei os senhores a fazer na próxima aula. Pessoal, prazos de entrega também estarão previstos no termo de referência, então não adianta você que é particular disputar uma licitação e depois que você ganhar, você ir ver o prazo de entrega e verificar que você não tem condições de entregar naquele prazo. Você vai ser punido pela administração se você não apresentar uma justificativa para solicitar a prorrogação do prazo. Então, muita atenção ao prazo de entrega, principalmente porque isso pode incorrer nos custos. Se o prazo for curto, você vai precisar de uma maior quantidade de mão de obra, por exemplo. E se for produto, talvez você não tenha tempo hábil para fazer a aquisição do produto e entregar no órgão. Então, muita atenção, porque a falta de atenção aos prazos de entrega vai gerar prejuízo para a sua empresa, podendo aí ser sancionada de acordo com a lei de licitações. Servidores públicos, muita atenção ao prazo de entrega para não colocar um prazo de entrega muito curto, porque diante deste caso vai configurar uma restrição da competitividade. Se vocês colocarem um prazo muito curto, ou restringe a competição, ou então a licitação pode ser deserta, porque as empresas vão ver e vão falar, poxa, não tem como participar e entregar nesse prazo. Então, muita atenção a estes detalhes. O modo de entrega e da prestação de serviço também está previsto no termo de referência, então muita atenção à maneira que está sendo exigido que o material seja entregue, principalmente quando se tratar de gêneros alimentícios, tá? Produtos, objetos relacionados à alimentação, kit lanche, hortifruti, carnes bovinas, suínas, de frango. Muita atenção às exigências do modo de entrega e também da maneira que o serviço deve ser prestado. Vocês vão observar que existem órgãos públicos que pedem que o serviço seja feito no horário noturno. Isso vai implicar na sua rotina da sua empresa e também nos seus custos. Então você tem que tomar conhecimento dessas peculiaridades para ofertar de maneira lucrativa e também para saber o que de fato você está disputando. E mais uma vez, servidores públicos, cuidado com as exigências que vocês fazem de como o objeto deve ser entregue e de como o serviço deve ser prestado. Porque eu digo mais uma vez, é óbvio que a administração tem que ter cautela para que o serviço seja feito de qualidade, respeitando as atividades do órgão público.
mas fazer solicitações absurdas, desnecessárias, irrelevantes para o objeto da licitação vai incorrer sempre em quebra do princípio da competitividade. Prazos de pagamento também estarão previstos no termo de referência. Vamos em frente à minuta do contrato. Pessoal, só vai existir minuta do contrato quando o contrato for obrigatório. Dr. Carlos Nascimento, quando que o contrato administrativo é obrigatório? Artigo 62 da Lei 8666 de 93. Vejamos aqui o dispositivo legal. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços. Então, se é concorrência e tomada de preço, tem que ter contrato administrativo. Bem como em dispensa e inexigibilidade, cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação. Então, se fez uma dispensa e uma inexigibilidade cujo valor está compreendido no valor da concorrência e tomada de preço, é necessário contrato administrativo. Em verde, facultativo que a administração puder substituir o contrato por outros instrumentos hábeis. Então, é uma faculdade da administração. E quais são, Dr. Carlos, esses documentos que podem ser substituídos, que o contrato pode ser substituído? Carta-contrato, nota de empenho, que é muito usual, principalmente quando o objeto é de entrega única e imediata, autorização de compra ou ordem de serviço. Então, muito comum para serviços receber a ordem de serviço e para entrega de materiais, a nota de empenho, tudo isso substituindo o contrato administrativo. Serviços mais complexos e mais duradouros no tempo, a tendência é que tenha contrato administrativo. Rescisão desse contrato administrativo. Então, artigo 77, leiam comigo. A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Então, a inexecução total ou parcial vai ensejar a rescisão do contrato. Aonde você encontra as hipóteses em que o contrato administrativo firmado entre a administração e o particular vai ser rescindido? Artigo 78. Então, lá tem elencados todos os motivos de rescisão de contrato administrativo. Nós não temos tempo para abordar todas elas. Na mentoria em licitações, por exemplo, que é um curso mais robusto, nós abordamos, nós nos aprofundamos, mas aqui eu deixo a dica. Leia os incisos do artigo 78 para que você saiba quais os motivos que levam à rescisão contratual. Artigo 78.15, eu destaco aos senhores, somente após 90 dias de atraso que o particular pode pleitear a suspensão do contrato. Então, se você é um particular que está com um contrato que perdura no tempo com a administração pública, um contrato de 12 meses, por exemplo, se a administração pública atrasar 30 dias, atrasar 60, você não pode solicitar ainda a suspensão do contrato, esse serviço deve ser continuado. Após 90 dias, você pode solicitar a suspensão, vai suspender a prestação de serviço, até que a administração pública regularize a sua parte contratual. Chegamos então, pessoal, para não nos alongarmos muito na nossa aula, a nossa aplicação. Então, aqui destacado para os senhores, leia o edital por inteiro, bem como seus anexos. Nós já falamos aqui diversas informações importantes e existem tantas outras informações importantes que é uma pena que a gente não consiga passar tudo para os senhores, tá? Então, leia o edital por inteiro, particular, para que o particular, você quer participar da licitação, para que você não seja desclassificado, para que você não seja sancionado, punido, e o servidor ele evite impugnações ao edital. Então, atenção servidores ao fazer o edital, para evitar impugnações ao edital, para evitar dano ao erário, tá? Para evitar contratações que venham prejudicar a administração pública e para que os senhores não sejam processados administrativamente. Então, nós temos visto que as auditorias, a transparência anda muito grande, então a fiscalização está em cima. Não há espaço para erros, tanto das empresas quanto dos servidores públicos.
Mas para você que está buscando conhecimento, e isso é muito bom, é óbvio que você reduz muito as chances de ter essas dores de cabeça nas licitações públicas. Atenção à descrição do objeto, que já foi mencionado durante a aula, porque o objeto, a descrição, ela é sempre alvo de impugnações, de direcionamento, como nós falamos, e isso também vai implicar em processos administrativos, em punição de servidor, em punição de empresas. Então, muito cuidado, pessoal. Por último, leia a minuta do contrato, conhecendo as suas obrigações. Então, se você é um particular, principalmente particular, conheça a minuta do contrato e já saiba de antemão o que você terá de obrigações ao assumir aquele compromisso com a administração pública. Pessoal, então encerramos a aula de hoje. Como de praxe, vamos ao spoiler da próxima aula. Falaremos então de impugnação ao edital e recursos, que são para o particular ferramentas de defesa, e para o servidor público ele tem que analisar e saber lidar com esses tipos de incômodos que podem surgir. Então, vamos falar de impugnação ao edital, quais os tópicos que uma impugnação deve ter, os tipos de recurso, os recursos das modalidades da 8666 de 93, recurso no pregão da Lei 10.520, tópicos de um recurso e aplicação. Pessoal, ficamos por aqui então. Eu aguardo todos vocês na nossa próxima aula, que também trará um tema de extrema relevância. Um forte abraço a todos e até mais!